boa tarde. Os interessados em buscar dupla cidadania, estudar ou trabalhar em outro país, eles precisam apresentar uma série de documentos que devem ser autenticados e reconhecidos. Falando assim, parece até trabalhoso, mas a verdade é que são procedimentos que podem ser feitos de forma rápida, quase que imediato. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação em 7 estados e no Distrito Federal para desmontar um esquema bilionário de ouro clandestino. Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação do ex-ministro José Dirceu por lavagem de dinheiro, mas confirma a pena por corrupção passiva. José Dirceu e seu irmão teriam recebido propina em esquema de corrupção que envolvia a assinatura de contratos milionários com a Petrobras. E ainda, o Tribunal Superior Eleitoral mantém inclusão de minuta de decreto do Estado de Defesa em ação de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal faz hoje uma operação em 7 estados e no Distrito Federal para desmontar um esquema bilionário de ouro clandestino. O objetivo é ampliar o volume de provas para desmontar um esquema criminoso e combater o garimpo clandestino, especialmente na região de Itaituba, no Pará. Desde cedo, mais de 100 policiais federais, além de 5 auditores fiscais e 3 analistas da Receita Federal, cumprem 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Foram encontradas várias notas fiscais e dinheiro. De acordo com a PF, a organização criminosa trabalhava com mineração ilegal e emitia notas fiscais falsas. Do início de 2020 até o fim de 2022, as emissões de notas fiscais eletrônicas fraudulentas teriam sido superiores a 4 bilhões de reais, o que corresponde a aproximadamente 13 toneladas de ouro ilícito. A Justiça autorizou ainda o sequestro de mais de 2 bilhões de reais dos investigados. A Receita Federal foi extremamente importante nessa operação. Os termos de constatação elaborados pela Receita Federal foram capazes de demonstrar que havia um esquema, que dá para se chamar de uma organização criminosa, em um formato triangular, na verdade, né? Empresas de baixo escalão, né, digamos assim, as empresas menores, elas recebiam notas fiscais, elas recebiam um ouro ilegal, notas fiscais ilegais, emitiam novas notas fiscais a partir desse recebimento, dando uma aparência de legalidade ao ouro, então repassava esse ouro para empresas maiores que estão no topo do triângulo da exportação. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação do ex-ministro José Dirceu por lavagem de dinheiro, mas confirmou pena por corrupção passiva. Os detalhes com a repórter Marina Campos. O colegiado reformou parcialmente o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, por maioria de votos, afastou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro que havia sido imposta ao ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com os autos, José Dirceu e seu irmão teriam recebido propina em esquema de corrupção que envolvia a assinatura de contratos milionários com a Petrobras. Em contrapartida, o grupo do ex-ministro atuaria politicamente para assegurar que as empresas previamente escolhidas pelo esquema celebrassem os contratos com a estatal. Para a 5ª turma, as condutas descritas no acórdão para condenar José Dirceu pela lavagem de capitais, na verdade, representaram um mero desdobramento do delito de corrupção passiva, na modalidade de recebimento de vantagem ilícita. Assim, em vez da pena total de 8 anos e 10 meses fixada pelo TRF para ambos os crimes, em regime inicial fechado, os ministros confirmaram apenas a condenação pelo delito de corrupção passiva, mantendo, nesse caso, a pena estabelecida pelo TRF4 em 4 anos e 7 meses de reclusão, porém em regime semiaberto. Pelos mesmos fundamentos, o colegiado fixou para Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva. O ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, citou decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual a Corte definiu que o recebimento de propina constitui o marco de consumação do delito de corrupção passiva na
forma a receber, sendo indiferente que o crime tenha sido praticado com táticas de dissimulação. Considerando o fim do foro privilegiado de Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, declinou da competência da Corte para analisar notícia-crime apresentada pela Polícia Federal no suposto uso indevido de imagens de crianças e adolescentes e em situações que incitaria o uso de armas pela campanha à reeleição de Jair Bolsonaro. O inquérito foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E na sessão dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do ministro Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, de incluir a minuta de decreto de estado de defesa em ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A minuta foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A ação questiona a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores no dia 18 de julho do ano passado, quando ele colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. A Corte ainda definiu, seguindo a proposta do Corregedor-Geral Eleitoral, fixar parâmetro para admissão de novos documentos nas ações relativas às eleições de 2022. Vamos conferir agora um trecho do voto do ministro do TSE, Benedito Gonçalves. É inequívoco que o fato do ex-ministro da Justiça do governo do primeiro investigado ter em seu poder uma proposta de intervenção neste tribunal e de invalidação do resultado das eleições presidenciais possui aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como um recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia acarreta um deslocamento tal dos fatos em relação a seu contexto, que chega a impedir o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que gradativamente se tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das condutas em investigação. Propõe o presidente, egrégio plenário, o referendo da decisão no que diz respeito ao indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelos investigados. B. Orientação a ser aplicada nas AGEs das eleições presidenciais de 2022 para exame da admissibilidade de fatos supervenientes e de documentos novos. É como voto, presidente. A seguir, vamos falar sobre documentos que devem ser autenticados e reconhecidos para quem pretende buscar dupla cidadania, estudar ou trabalhar em outro país. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Quem pretende buscar dupla cidadania, estudar ou trabalhar em outro país, precisa apresentar uma série de documentos que devem ser autenticados e reconhecidos. A boa notícia é que são procedimentos que podem ser feitos de forma rápida, quase que de imediato, no cartório. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a advogada que é especialista em Direito Internacional, a Ana Paula Dias Marques. Olá, Ana, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda à TV e à Rádio Justiça. Tudo jóia? Tudo bom, Tudo bem? Ana. Bom, nós tivemos uma mudança aí no decorrer dos últimos anos, né, do CNJ, uma regulamentação que tornou esse processo menos burocrático, entre aspas, digamos assim. Agora a gente tramita mais rápido. O que mudou? Esse processo ele é feito hoje, você estava me explicando aqui nos bastidores, até no cartório em alguns casos? Sim, ele se chama apostilamento. Ele, desde 2016, né? A gente, na verdade, agora precisa... Tem um áudio voltando aqui, gente. Eu estou me ouvindo. Antes a gente precisava legalizar esses documentos na embaixada. E agora a gente pode apostilar, de acordo com a Convenção de Haia, a gente pode apostilar no cartório. Ele recebe um selo de autenticidade
o documento, e esse documento pode ser aceito em outro país, né? E a mesma coisa aqui no Brasil, documentos estrangeiros para serem aceitos aqui judicialmente ou no Conselho Nacional de Imigração, eles precisam estar apostilados, ou seja, têm que ser apostilados fora do país, eles têm que chegar no Brasil apostilados para terem validade. Agora, doutora, estrangeiros também precisam fazer esse apostilamento, aquele estrangeiro que está aqui no Brasil, no processo de refúgio, um refugiado, por exemplo. É claro que cada caso é um caso, mas essas pessoas também precisam passar por esse processo? No processo, no Conselho Nacional de Imigração, nos processos de vistos de trabalho, de vistos permanente, eles precisam fazer o apostilamento dos documentos nos seus países de origem, salvo algumas exceções, como a França, que não precisa. Tá? Entregando a documentação direitinho, esse documento fica pronto mais ou menos em quanto tempo? Então, aqui no Brasil, alguns cartórios entregam o apostilamento no mesmo dia. Então, às vezes, no dia seguinte. E nos outros países, cada país entrega num determinado tempo, mas infinitas vezes mais rápido do que como antigamente, que precisava ser feito na embaixada, a legalização dos documentos demorava bem mais tempo. Entendi. A gente sabe que cada país tem a sua peculiaridade, né? Mas, em linhas gerais, a senhora orienta o acompanhamento de um advogado para fazer esse processo? Quem pretende morar fora do país ou conseguir uma dupla cidadania para estudar, enfim, ou a pessoa consegue sozinha? Ou cada caso é um caso, doutora? O apostilamento em si só não precisa de advogado, na verdade, porque é um procedimento simples feito no cartório. Mas o processo em si de cidadania ou o processo de visto, ele é um processo bastante burocrático. Na verdade, quando a pessoa às vezes vai fazer sozinho, ela demanda muito mais tempo para fazer, às vezes comete erros que vão demandar muito mais tempo no processo, né? Então, a presença de um advogado vai facilitar bastante a vida dessa pessoa que está precisando, na verdade, com aquele visto, ter a possibilidade de trabalhar, de viver naquele país. Então, ela vai economizar tempo e dinheiro e vai poder viver a vida com a pessoa com quem ela deseja viver, ou o esposo, trabalhar. Então, facilita bastante a vida da pessoa, né? Ana, qual o contratempo mais comum, de acordo com a sua experiência? Esse de não vir os documentos apostilados é um contratempo muito comum. A pessoa que vem, às vezes, vem sem conhecer a legislação, aí ela vem com os documentos, vem sem apostilar a documentação, vem sem os antecedentes criminais, vem sem uma certidão de nascimento, às vezes exigida. Então, isso atrasa todo o procedimento de visto permanente, e num processo de dupla cidadania, a falta de apostilamento, inclusive apostilamento da tradução, também é um procedimento que acarreta atrasos aí no processo. Aí a dica mais uma vez, né? Na dúvida, procure um advogado para economizar tempo e dinheiro. Ana, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação mais uma vez. Uma boa tarde para você, viu? Tá, joia. Muito obrigada pelo convite e agradeço a todos pela audiência. Obrigada. A seguir, integrantes do Ministério Público e da comunidade acadêmica participam de seminário em defesa da democracia. As informações em instantes. Voltamos já já. Os ministros
ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, receberam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, para discutir ações contra a medida provisória que mudou normas do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O governo federal tenta um acordo para pôr fim às ações, até que a medida seja votada pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Carolina Chaves. A medida provisória publicada no início de janeiro recria o chamado voto de qualidade do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Com ele, quando algum contribuinte recorrer contra uma cobrança e houver empate na votação do Conselho, o voto dos representantes da União teria mais peso. Na prática, as decisões passariam a ser a favor do governo, que cobra o imposto. Esse voto de qualidade foi extinto por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2020, que determinou que os empates seriam decididos a favor do contribuinte. O governo afirma que o fim do voto de qualidade causa prejuízos aos cofres públicos porque reduz a arrecadação. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, o Partido Progressista e o Republicanos entraram com ação aqui no STF questionando a medida provisória. A OAB afirma que o tema não é urgente para precisar ser tratado por medida provisória, como prevê a Constituição. Já os partidos políticos afirmam que a medida invade a competência do Legislativo e que houve ofensa à separação dos três poderes. Nessa terça-feira, representantes do governo e da OAB se encontraram com o ministro Dias Toffoli, relator das ações, para apresentar uma proposta de acordo. Pela negociação, enquanto o Congresso não votar a medida provisória, os casos de empate vão excluir a multa, mas não o imposto devido. Se a empresa reconhecer a dívida e pagar administrativamente, também caem os juros. Já se a empresa recorrer à justiça e perder, os juros voltam a ser cobrados. A proposta de acordo também foi apresentada ao ministro Ricardo Lewandowski. A petição com os termos da negociação foi protocolada na ação para análise do relator. O Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo afastamento da juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Lins Grilo, por ausência na comarca, baixa produtividade e manifestação política em redes sociais. A reportagem é de Marta Ferreira. Juíza do TJ de Minas Gerais, atuando na comarca de Unai, Ludmila Lins Grilo é investigada desde setembro do ano passado por conduta nas redes sociais incompatível com os seus deveres funcionais, após determinação do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. A investigação foi motivada porque em suas publicações a juíza fez críticas aos ministros do STF, além de compartilhar fake news sobre a Justiça Eleitoral. Ela acabou com o perfil bloqueado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a juíza também é alvo de outros processos administrativos no Conselho Nacional de Justiça. O caso, então, foi levado para julgamento do CNJ. Na sessão dessa terça-feira, o plenário analisou duas reclamações envolvendo a juíza. A primeira tratou da ausência da magistrada na comarca e baixa produtividade. A segunda foi sobre a conduta inadequada da juíza nas redes sociais. Ludmila Lins Grilo fez sustentação oral por videoconferência. Ela se defendeu alegando que sofria ameaças e, por isso, não poderia trabalhar de forma presencial. Eu abri um procedimento, dei ciência dessa situação ao Tribunal de Minas, requeri a residência fora da comarca, inclusive não era só um agente ameaçador, eram mais, só que o procedimento estava em sigilo e até hoje eu suportei calada, nunca mencionei, mesmo até antes, quando eu tinha as minhas redes sociais, eu não fiz menção nunca jamais a esse procedimento, porque era uma situação em que eu estava em risco de vida. E o GSI, indagado, eu perguntei a eles, eles falaram, olha, ainda que a gente concorde com a sua remoção da comarca ou com a sua atividade fora das dependências do fórum, a gente não vai poder escrever isso no processo, porque o máximo que a gente pode fazer no âmbito da segurança institucional é te dar uma escolta. Então, a gente pode te dar uma escolta e, se você quiser depois
você faz o requerimento ao tribunal. Eu, obviamente, não aceitei a escolta, porque a escolta, evidentemente, não resolveria o meu problema de segurança física. Durante a sessão, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, leu o resultado da inspeção realizada na comarca da magistrada. Entre as irregularidades apontadas estão extravio de processos, processos paralisados, não realização de júri, baixa produtividade e ausência física da juíza. Assim, votou pelo afastamento da magistrada. As irregularidades apontadas no relatório são inúmeras. Poder-se-ia ficar descrevendo longamente, mas um fato une todas as irregularidades em clara relação de causalidade. A reclamada não cumpre seus deveres básicos, deixando de comparecer no fórum mesmo sem ter autorização para realizar teletrabalho, negligenciando a gestão do cartório e deixando de fiscalizar os atos de seus subordinados. Ao invés de priorizar a execução desses deveres de gestão, a magistrada participa de inúmeras atividades na internet, 11 destes constantes, 11 do Conselho Nacional de Justiça, participações em redes sociais, entrevistas, lives, aulas, onde se obtém remuneração em cursos pertencentes à empresa da qual é sócio. Diante disso, o plenário do CNJ, por unanimidade, decidiu pela abertura do processo administrativo disciplinar com afastamento cautelar das funções. Integrantes do Ministério Público e da comunidade acadêmica participaram hoje de seminário em defesa da democracia na sede do Conselho Nacional do Ministério Público. As informações com a repórter Érica Picelli. O seminário é uma das ações do Conselho Nacional do Ministério Público em defesa da democracia. 2 dias depois dos ataques à sede dos 3 poderes em Brasília, o presidente do Conselho, Augusto Aras, instituiu a Comissão Temporária em Defesa da Democracia, que tem por objetivo acompanhar a atuação do Ministério Público brasileiro na defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Participaram do seminário membros do MP e representantes da comunidade acadêmica, além de uma reflexão sobre os atos antidemocráticos. Também foram abordados os desafios para a garantia da democracia e as consequências dos ataques. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.